Com inflação e desemprego em alta, índice de miséria tem patamar recordes no Brasil, no país. Indicador considera o efeito da paralisia do mercado de trabalho em ambiente de altas nos preços. Personagens entrevistados pelo G1 ao longo da crise causada pelo coronavírus confirmam dificuldades financeiras. Bora falar sobre esse assunto? Bora pro vídeo! Tá difícil as coisas? Mas essas coisas que estão difíceis, tipo inflação, desemprego, ela atinge os políticos? É uma pergunta que eu faço para vocês direto. Atinge os políticos? O judiciário, os três poderes, os generais, a marinha, a aeronáutica e o exército, a alta cúpula desses três que eu citei? Exército, com generais, marinha, forças armadas, com a alta cúpula, né, os que mandam lá em cima da marinha, da aeronáutica. Será que eles ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos? Ou essas coisas só alcançam o povo simples brasileiro, que sustenta as forças armadas, porque são servidores públicos, principalmente aquele alto escalão que ganham bem, né? Como generais que estão ganhando 32 mil por mês, e sustenta os três poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo, onde estão juízes, promotores, desembargadores. Juízes, desembargadores é uma coisa que me incomoda bastante. Chegam a ganhar 100 mil por mês. O ministro do STF, quase 40 mil por mês. E os políticos, que você já conhece, que eles são pobrinhos, coitado, ganham. Eles vivem de Bolsa Família, né, os políticos. Vou ler a matéria aqui para você entender o drama do povo brasileiro. Vamos lá. Acompanhe até o final. A escalada de inflação e a recuperação tímida do mercado de trabalho desencadearam um novo recorde negativo para a economia do Brasil, o de índice da miséria. Será que existe algum político na miséria? É uma coisa que eu fico me perguntando todos os segundos da minha vida. Existe algum político na miséria vivendo de Bolsa Família? Será? Ou só o povão? Trata-se de um indicador simplificado que mede a satisfação da população com o panorama econômico atual do Brasil, do país. Ele agrega o percentual de desempregados no país medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ambos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Assim, cria-se uma relação básica entre a queda de renda, quer dizer, pouco dinheiro, e o aumento do custo de vida. O brasileiro com pouco dinheiro no bolso, na carteira, ganha um pouca renda, pouco salário, e o aumento do custo de vida devido à inflação, aumento dos alimentos, combustíveis, energia elétrica, as contas, e por aí vai, aluguel de casa. É utilizado o INPC em vez do IPCA, porque este é um índice que retrata melhor a cesta de consumo de famílias. Cesta de consumo de famílias de renda mais baixa, os pobres e os extremamente pobres. Segundo o IBGE, a população objetivo do índice é moradora de área urbana e tem rendimento de 1 até 5 salários mínimos. Dentro da metodologia uniformizada pelo PNAD em 2012, no ano de 2012, o mês de maio registra o maior resultado do índice de miséria no Brasil, com a taxa de desemprego, com a taxa de desemprego no Brasil em 14,6% no trimestre encerrado naquele mês, no mês de maio de 2021. O indicador renovou recorde histórico
chegando a 23,47 pontos. O cálculo foi feito pelo LCA Consultores e antes de melhorar a consultoria espera que a situação piore nos meses de junho, julho e agosto, porque essa matéria aqui ela foi feita no dia 11 de agosto, ela não é tão velha não, é mês passado, ela tem 1 mês e 7 dias, 37 dias atrás. Então eles esperam que esse negócio, esse cálculo possa piorar nos meses de junho, julho e agosto, esse cálculo. Ao final da escalada, dada a expectativa da alta da inflação em 12 meses, os economistas preveem uma subida do indicador a 24,28 pontos. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, há consenso entre os economistas de que haverá um novo aquecimento da economia, da circulação de pessoas. Na verdade, nem é da economia, é o aquecimento de circulação de pessoas. E, por consequência, a atividade da econômica, teoricamente. Com mais pessoas liberadas para andar nas ruas, eles calculam que vai ter um aquecimento melhor da economia. Calculam, tem uma previsão. Os níveis de emprego, então, devem colher alguma melhora nos próximos meses. É o que eles esperam. Mas choques inflacionários seguem com vigor, castigando o povo afetado pela elevação de preços da energia elétrica, combustíveis e alimentos. Além de choques mais persistentes, há uma retomada por vir do setor de serviços que pode trazer mais inflação, castigar mais ainda o povo. Muitas empresas faliram, fecharam suas portas e há uma necessidade de repasse de custos por parte de quem sobrou trabalhando. Esses vão ter que pagar a conta, afirma Bruno Yamazumi, o economista da LCA Consultores. Outro quesito inflacionário que pode intensificar o problema é o dos bens industriais. Há uma escassez internacional de insumos para a produção, matéria-prima, para produzir produtos. Está faltando matéria-prima, que também faz subir os preços e castigar o povo. O índice de miséria foi criado pelo economista americano Arthur Ockham como um termômetro social simples para medir a satisfação da sociedade com a economia de cada país. Ele foi membro dos conselhos econômicos dos presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson. Para validar a teoria, o G1 retomou contato com 3 personagens de matérias publicadas durante a crise causada pela pandemia do coronavírus, para entender se suas condições financeiras pioraram na prática. Logo no início da crise, o fotógrafo autônomo William Paiva contou que viu seu faturamento ir a zero com a paralisação dos setores de eventos. Fotógrafo, né? Ia fotografar quem? Se as pessoas estão dentro de casa, tinha que ficar dentro da sua casa. Sem reservas financeiras, a fuga do dinheiro impactou a conta bancária imediatamente do fotógrafo. Ele teve acesso ao auxílio emergencial no ano de 2020, que compôs a renda junto com o seguro-desemprego de sua namorada, que foi mandada embora durante a pandemia. Em sua segunda entrevista, conta que alguns bicos de pedreiro para complementar os ganhos. Ele fez bicos de pedreiro para complementar os ganhos. Ele era um fotógrafo profissional, teve que fazer bico de pedreiro. Será que algum político teve que fazer bico de pedreiro durante a pandemia, gente? É uma pergunta que eu faço para vocês. No fim do ano de 2020, conseguiu um emprego formal como atendente de telemarketing. Já pensou o Bolsonaro trabalhando como atendente de telemarketing? Ou Lula
trabalhando como atendente de telemarketing. Interessante, eu gostaria de ver. Ou outro político qualquer. Em pouco tempo, no início do ano de 2021, Paiva, o fotógrafo, foi demitido em um dos vários cortes feitos pela empresa. Por causa do registro em carteira, não teve acesso à nova rodada do auxílio. Foi demitido, não podia pegar auxílio emergencial. Com renda apertada, afirma que a família precisou reduzir as compras no supermercado, diminuir as compras, cortar itens. Além de selecionar os cortes, tinha que escolher produtos mais baratos de carne e fazer troca de marcas de produtos para produtos bem baratos. Continuo procurando emprego na área editorial, que remunera melhor, que é a minha área, mas o que eu ouço do pessoal do setor de eventos é que o mercado deve se aquecer até o fim do ano de 2021 por causa da vacinação, diz Paiva. Além de fotografar, ele também tem experiência como bartender e diz que donos de casas de festa retomaram contatos para deixar profissionais de sobreaviso, mas por conta da situação da pandemia, ainda é incerta a data de retorno da atividade regularizada das casas noturnas. Auxílio insuficiente. Em Iguatu, interior do Ceará, a família de Ilderlânia Alves enfrenta aperto ainda maior. O preço do gás obrigou a substituição por um forno a lenha em sua casa. No mercado, também é necessário priorizar produtos bem baratos. Temos pescadores por perto que têm preços melhores, mas não deixamos mais de fracionar as refeições. Não sobra, diz ela. Iderlânia conversou e, como exemplo de família que havia se beneficiado do auxílio emergencial, em setembro de 2020 os rendimentos da casa subiram dos habituais de R$ 1.300 por mês para R$ 2.500 por mês, quer dizer, quase o dobro. A mãe e ela recebiam R$ 600 por mês cada uma do auxílio emergencial ano passado. A redução para as parcelas para R$ 300 já havia complicado as finanças da família, mas o término do benefício foi a gota d'água. Antes mesmo da crise, o pai de Iderlânia havia comprometido a renda com empréstimos consignados para tratamentos de saúde. Os pagamentos atrasaram. Sem o auxílio, a renda quase zerou. Mesmo com o retorno do auxílio emergencial no ano de 2021, apenas sua mãe passou a receber R$ 250 por mês. Ela não. Teremos que parcelar o cartão de crédito nesse mês, mesmo sabendo que pode virar uma bola de neve, conta a mulher. A boa notícia é que ela conseguiu manter os estudos. Iderlânia quer prestar vestibular para medicina e é bolsista de um cursinho de Fortaleza, Pernambuco. Por hora, ela agradece que as aulas continuem sendo remotas. Não sobraria dinheiro para a habitação na capital. Melhora gradual. Maria José de Almeida, a Nena, traz boas notícias. Ela falou ao G1 em reportagem sobre o aperto de rendimentos que encolheu a classe média durante a pandemia. Então essa mulher aqui pertence à classe média. Em abril deste ano, de 2021, o salário como empregada doméstica havia sido reduzido pela metade. E sua filha, que havia perdido o emprego, teve que voltar a morar com ela. 4 meses depois, vacinada, retornou ao trabalho integralmente, com salário completo, cheio. Há cerca de uma semana, sua filha também conseguiu voltar ao mercado de trabalho, conseguiu emprego. A escola dos gêmeos Maxwell e Riquelme
reabriu, o que também ajuda a diminuir as contas em casa. Nena contou em sua primeira entrevista que foi obrigada a recorrer à antecipação do saque do FGTS para zerar os débitos, né? Devia muito dinheiro e não sofrer corte de luz, porque devia muitas contas de luz. Quando a situação apertou, fiz o empréstimo e levarei 3 anos para pagar. Mas pelo menos o horizonte se tornou positivo, diz ela. 3 anos para pagar o empréstimo. Está empolgada achando que as coisas vão melhorar com 3 anos para pagar empréstimo. O povo é assim mesmo, né? Será que o político está assim nessa situação, gente? Assim como os demais, reclama dos preços do supermercado e sobretudo do gás de cozinha, mas diz que o retorno ao normal a tem feito dormir despreocupada. Você vê que as pessoas reclamam dos preços dos supermercados, dos alimentos, preço de energia elétrica, gás de cozinha, mas não reclama que a gente paga o segundo sistema político mais caro do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos. Os 3 poderes, onde tem os políticos e o judiciário, vão custar 342 bilhões de reais para o povo pagar no ano de 2022. Então o povo não reclama dos altos salários e mordomias dos 3 poderes, mas reclama dos preços das coisas que estão subindo. É uma coisa interessante, né? Sabendo que o povo tem que sustentar a sua família e sustentar a família dos políticos. Confusão estatística. Os resultados do índice de miséria têm um pequeno asterisco, na verdade, em virtude da recente confusão com as estatísticas de emprego no Brasil. Em suma, houve um deslocamento de resultados entre as 2 principais pesquisas conduzidas no Brasil. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ou Paulo Guedes, como você prefere chamar, o maçom banqueiro Paulo Guedes costuma usar os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, para dizer que o país já colhe recuperação nos índices de emprego. A pesquisa mostra que foram criadas 1.500.000 vagas de emprego formal apenas no ano de 2021, 1.500.000. Acontece que o trabalhador que foi mais afetado pela pandemia foi o trabalhador informal, que trabalha por conta, um campo em que o CAGED não gera estatística. O PNAD do IBGE embarca que os trabalhadores informais nos números, mas pode estar subestimado o número real do emprego, porque a sondagem foi totalmente transferida para o formato remoto, feita por telefone. Certamente houve alguma distorção. O IBGE retornou recentemente a um esquema híbrido, com pesquisas presenciais e atualizando a base de telefones, que pode captar melhor quem voltou a trabalhar. Lembra Iamazumi, do LCA. Por enquanto não adianta comemorar o CAGED, porque há muita recuperação a ser feita pelo lado do trabalho informal, diz o economista. Com a melhora do mercado de trabalho e diminuição dos choques inflacionários, o cálculo do LCA é que o ano deve terminar mais ameno para o índice de miséria. Ao fim do ano de 2021, a consultoria espera que o número caia para 21,58 pontos. Mesmo que a queda se confirme, o indicador continuaria muito alto, muito mais alto do que todo o ano de 2020. Será que nesse indicador tem político no meio? Esse indicador de miséria? Essa é a pergunta que eu faço e encerro o vídeo perguntando para vocês. Existe algum político na miséria vivendo de Bolsa Família? Compartilhe esse vídeo, dedo no joinha, chucotar no like, splash, comentário embaixo, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente só luta pelo povo, que é o único que se lasca, que tem que cuidar da sua família, sustentar a sua família e ao mesmo tempo sustentar a família do político nas costas. Fui!